Olá pessoal, eu sou o Thiago Santos e hoje nós vamos falar sobre o Conselho de Administração. Bom, o Conselho de Administração, nós dizemos que ele é o coração da governança corporativa, porque ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e sustentabilidade de uma organização ou empresa. Lembrando que o conselho de administração, ele recebe normalmente a denominação conselho de administração quando se trata de empresas, mas existem outras estruturas organizacionais que têm como denominação conselho superior, conselho institucional, mas trata-se de um órgão que ele é deliberativo e também um órgão para tomada de decisões estratégicas dentro daquela estrutura organizacional. Então, ele é o guardião de interesse dos representados aí dentro daquelas organizações, sejam eles acionistas, investidores, colaboradores e dentre outros chamados aí de stakeholders, ou seja, pessoas que têm interesse direto naquela organização. E qual que é o papel do conselho de administração? Primeiro ponto é a definição da visão e estratégia organizacional. Então, o conselho de administração pode ser que ele desempenhe um papel de criar e desenvolver estratégia, estabelecer estratégia organizacional, ou até então que ele receba uma prévia, um estudo da própria gestão daquela empresa, para que ele possa apreciar, deliberar e aprovar sobre aquela estratégia que foi submetida à análise, à apreciação daquele conselho. Então, o conselho tem essa responsabilidade, como um outro papel, né, dentro do conselho é supervisão, né, da gestão. Então, o conselho verifica o que a gestão está desenvolvendo perante tudo que foi estabelecido para que essa gestão executasse. Então, suponhamos, dentro de um planejamento estratégico, a empresa tem lá a sua estratégia, sua visão, missão, valores e seus objetivos estratégicos. Dos objetivos estratégicos, ela tem lá os indicadores, as metas, os planos de ações. Então, o gestor ele vai atuar seguindo essa estratégia que foi definida. Obviamente, o conselho de administração consegue verificar a performance, ou seja, o desempenho da gestão, se ela está conseguindo atingir os resultados que foi estabelecido, por exemplo, no planejamento estratégico. Então, é um dos papéis do conselho de administração também supervisionar a gestão. E ainda, proteger os interesses. Então, o conselho de administração, ele visa proteger os interesses de todas essas partes envolvidas e que têm, obviamente, interesse direto na organização. Investidores, acionistas, colaboradores, a sociedade de uma forma geral. Então, o conselho ele tem que proteger e zelar por esses interesses de várias pessoas em posições distintas perante a organização. Como que é a composição do conselho? Como que é realizada essa composição? Primeiro, o princípio da diversidade. Então, as organizações mais modernas, mais atualizadas, elas buscam, obviamente, entender que a sociedade ela é uma sociedade diversa. Então, dentro do escopo de colaboradores da organização, muitas delas têm essa diversidade representada e nada mais justo de que no conselho essa diversidade ela seja um reflexo não só da empresa, mas também da sociedade. Então, ele deve refletir essas várias habilidades, experiências, culturas e perspectivas dentro desse processo, desse conjunto de pessoas que tomam decisões. Independência, então, o conselho ele é recomendado que tenha conselheiros aí independentes, ou seja, conselheiros que estão desvinculados de uma relação trabalhista, por exemplo, com aquela empresa, conselheiros que estão desvinculados àquela gestão organizacional, para que isso seja mais seguro e essas informações sejam mais, essas decisões sejam mais imparciais, sem ter uma influência direta e nenhum conflito de interesse, e ainda complementariedade. Então, o conselho ele precisa se complementar quanto às competências necessárias para as tomadas de decisões das empresas. Então, imagina só uma empresa de tecnologia. Você não pode ter apenas conselheiros que entendam de tecnologia, que é o negócio da empresa. Então, você tem que ter
aquele profissional, aquela pessoa que tem aquela capacidade técnica de analisar o setor de tecnologia, mas, obviamente, se necessita também de um profissional da área de finanças para entender se um investimento que foi sugerido é um investimento viável, se qual é o risco desse investimento, ter lá profissionais da área legal, profissionais também de outras áreas, por exemplo, da área de marketing, para verificar se uma campanha a ser aprovada pelo conselho é a campanha mais adequada para aquele produto ou para aquele serviço. Então, observe que a composição do conselho ele precisa ser diversa e entender a necessidade dessas complementariedades. Bom, então, a título de curiosidade, nós temos aqui um exemplo, né, que a XP, que é uma empresa do setor financeiro no Brasil, ela passou a ter a maioria independente no conselho, anunciou aí o novo CFO da empresa, isso é uma notícia do ano 2024. Também temos aí uma notícia do ano 2024 da Apple, né, que é a primeira Big Tech a ter o mesmo número de homens e mulheres no conselho de administração, mostrando aí o equilíbrio, né, a paridade, e também, obviamente, incluindo os aspectos relacionados à diversidade nessas composições dos conselhos dessas organizações. Isso é muito importante, isso gera um valor muito relevante para o mercado, porque o mercado vai entender que é uma empresa que preocupa com a composição do conselho e, consequentemente, quer que a tomada de decisões do que diz respeito daquela empresa seja tomar as decisões mais responsáveis possíveis, sem nenhum tipo de conflito de interesse. Bom, quais são as responsabilidades do Conselho de Administração? Então, conforme já foi apontado inicialmente, estabelecer a estratégia. Então, o Conselho ou ele auxilia nessa definição ou ele recebe essa prévia preparada pela gestão para poder fazer uma análise, para fazer um estudo e decidir pela aprovação, por complementação, por correções na estratégia que foi proposta, supervisionar a gestão organizacional. Então, a gestão ela vai ter lá os resultados que ela precisa atingir e o conselho vai ter que fiscalizar e verificar se esses resultados estão sendo atingidos. E muitos conselhos têm, inclusive, o poder de deliberar pelas substituições dos executivos daquela organização. Então, o conselho pode apreciar a competência, a experiência, a qualificação desses executivos, garantir a conformidade. Então, o conselho de administração tem essa responsabilidade de assegurar o cumprimento da legislação, das leis, os regulamentos e também as melhores práticas aí de governança corporativa e ainda comunicar de forma transparente ao mercado. Então, o conselho recebe lá, suponhamos, um relatório de gestão de um determinado exercício, de um determinado ano. Ele vai apreciar, vai analisar, vai fazer suas considerações e, obviamente, vai comunicar isso ao mercado, tornando aí esse conhecimento, essa informação pública. Bom, como que é a estrutura de funcionamento do Conselho de Administração? Nós temos aí as comissões especializadas, então o Conselho, às vezes, ele necessita de um comitê de auditoria para verificar as informações, verificar os relatórios, conferir se todas aquelas informações informadas pela gestão correspondem aos resultados ou às práticas desenvolvidas dentro daquela empresa. Ele tem responsabilidade, ele tem como estrutura de funcionamento também as reuniões regulares. Então, vocês têm as reuniões que são estabelecidas, e nessas reuniões, as decisões mais estratégicas no que diz respeito àquela empresa, àquela organização, elas são decididas no âmbito do conselho de administração e ainda a avaliação de desempenho. Vai avaliar não só o desempenho da gestão e dos gestores, dos executivos, como também seu próprio desempenho. O que o conselho vem fazendo, o que ele vem aprovando, o que ele vem regulamentando dentro da organização, o que ele vem deliberando. Então, o conselho também tem esse papel de se autoavaliar com as suas atribuições. Bom,
Sobre as tomadas de decisões dentro da estrutura do conselho, que normalmente são as decisões estratégicas para a organização e empresa, ele vai, obviamente, apreciar e analisar as alternativas existentes, então, ele examina com cuidado, às vezes monitorado por esses comitês, subsidiado com informações por parte dos comitês, e aí vai verificar outras opções, os impactos que pode levar uma decisão a ser tomada pelo conselho, vai considerar os riscos. Então, o que uma decisão, por exemplo, estratégica dentro da organização, ela pode gerar em termos de risco para aquela organização. Pode ser risco de mercado, risco financeiro, outros demais riscos que incidir sobre aquela decisão. Buscar consenso, então o conselho, você tem lá as votações do conselho, então cada conselheiro tem o direito ao voto, então ele busca o consenso entre esses conselheiros, considerando várias perspectivas, então direito à fala, direito a defender ideia, direito ao voto, então é um espaço extremamente democrático e, obviamente, também agir com diligência. Ele toma decisões de forma deliberada e responsável, sempre priorizando os interesses da empresa. Então, quando se fala os interesses da empresa, considerando todas as pessoas, as partes envolvidas dentro daquela empresa. E não somente, por exemplo, uma decisão de gestão, que pode ter interesse, um conflito de interesse que pode ficar demonstrado em uma determinada decisão. O conselho não, o conselho ele é imparcial nesse sentido. Bom, sobre o monitoramento e supervisão, nós temos os acompanhamentos das metas daquela organização. Então, o conselho, suponhamos, ele aprova um planejamento estratégico com aqueles objetivos, aqueles indicadores, as metas, as ações. Então, ele vai acompanhar e monitorar todo o progresso em relação aos objetivos e todo o aspecto financeiro daquela organização que foi estabelecido. E ainda, avaliação de desempenho, avalia regularmente esse desempenho da diretoria da própria empresa, os resultados que ela vai atingindo. E quando a gente fala desempenho, a gente não está falando apenas de desempenho financeiro, a gente pode incluir aí número de clientes atendidos, satisfação desses clientes, participação de mercado. Então, tem vários parâmetros para avaliar esse desempenho empresarial. Revisão de processos, então o conselho ele revisa os processos aí que a gente chama de processos chaves da empresa, como controles internos, gestão de risco. Então, por exemplo, remuneração dos gestores, dos executivos, bonificação, pagamentos de dividendos aos acionistas. Então, o conselho é responsável também por monitorar, supervisionar e também deliberar sobre esses aspectos. Sobre a gestão de riscos e compliance, então o conselho tem essa obrigação de identificar quais são os riscos, riscos de mercado, riscos de gestão, que implicam a operação daquela organização. Então, ele tenta mapear esses principais riscos enfrentados pela empresa e, obviamente, busca desenvolver um plano aí de mitigação desses riscos. Supervisionamento e compliance, então, ele assegura que essas leis são cumpridas, a legislação que, de certa forma, essa empresa está submetida, as regulamentações, às vezes é um órgão de controle que tem uma legislação muito específica sobre aquele negócio, sobre aquela operação. Então, o conselho vai verificar e, obviamente, ele tem esse papel de estar fazendo que as práticas, as melhores práticas de governança e compliance sejam aplicadas dentro daquela estrutura organizacional. E, obviamente, fomentando aí a ética de mercado. Então, ele promove a cultura organizacional ética e também de integridade, para que seja uma organização aí reconhecida no mercado com as melhores práticas de desenvolvimento aí, perante um mercado competitivo. Bom, um exemplo aqui da importância dos conselheiros dentro de uma estrutura de conselho de administração empresarial ou organizacional é que muitas organizações desenvolvem aí, inclusive, manuais, orientações, treinamentos para estes conselheiros. E aí,
trouxe para vocês o exemplo da empresa metropolitana de transporte urbano, que é a EMTU, que é do estado de São Paulo, que ela apresenta aí o manual de orientações de conselheiros aos conselheiros de administração. Então, é um manual que vem lá o papel, a importância, a relevância, as decisões que são tomadas, a explicação de uma forma geral de como que a organização ela se torna uma organização sustentável e madura quando ela tem uma estrutura de conselho de administração forte e consolidada. Nós temos aí o papel de transparência e prestação de contas por parte do conselho, então, os seus relatórios financeiros, então, todo o desenvolvimento da organização, o que essa empresa apresentou de resultado, o que ela tem de receita, o que ela tem de despesa, se ela gerou lucro, se ela gerou prejuízo. Então, ele assegura a divulgação das informações financeiras precisas e transparentes. Muitas das vezes, tendo ali um comitê de auditoria ao seu lado para verificar, obviamente, se as informações fornecidas pela gestão são fidedignas ou não. Diálogo com os stakeholders, então, o conselho tem esse papel de estabelecer esse canal de comunicação e diálogo com as partes interessadas daquela empresa. Então, suponhamos que seja uma empresa com capital aberto, então os acionistas, eles têm lá o acesso às informações, à pauta que vai ser debatida numa reunião de conselho de administração. Então, tudo isso é muito bem estruturado para dar muita transparência e, obviamente, ter essa informação segura aos investidores. E o accountability, e que é obviamente, essa prestação de contas das decisões, ações do conselho, demonstrando aí muita responsabilidade com a operação da empresa e, obviamente, com as pessoas que investem naquela empresa e a sociedade de uma forma geral. Então, são alguns pontos aí cruciais que o conselho de administração precisa seguir. Bom, então com isso, destacamos que o conselho de administração ele desempenha um papel fundamental na governança corporativa, definindo a estratégia, supervisionando a gestão e garantindo a integridade e a sustentabilidade da empresa. Sua liderança responsável e transparente é essencial para o sucesso da organização a longo prazo. Então, observe que a organização um dos seus objetivos principais é que ela se perpetue ao longo do tempo, independente daquela pessoa que idealizou aquele negócio, independente daquele gestor que pode estar naquela empresa momentaneamente. Então, o conselho ele tem esse papel de tomada de decisões de forma responsável, íntegra, para que as operações dessa empresa continuem se desenvolvendo e, obviamente, gerando valor não só para os acionistas, as pessoas envolvidas naquela operação, como para a sociedade de forma geral. Então é isso, agradeço a atenção de todos.